Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero te convidar para uma experiência transformadora. Sentir verdadeiramente a presença de Deus enquanto recebes as bênçãos e a paz que Ele reservou para ti. Quantas vezes acordamos e já permitimos que a correria, as preocupações e os medos invadam o nosso coração antes mesmo de buscarmos o rosto do Pai? Quantas manhãs começam vazias porque esquecemos de nos encher da presença daquele que nos sustenta? Mas hoje será diferente. Hoje tu vais aprender a abrir as portas do teu coração, para que a glória do Senhor entre e transforme cada momento que se aproxima. A presença de Deus não é algo distante ou inatingível. Ela está aqui, agora, esperando que tu a reconheças e a recebas. Quando buscamos o Senhor logo ao despertar, algo sobrenatural acontece. A paz, que excede todo o entendimento, enche o nosso ser, e as bênçãos começam a fluir como rios de água viva. Se hoje acordaste com o coração pesado, se as incertezas te assustam, se precisas de um toque especial do céu, então esta oração foi feita para ti. Escreve nos comentários: recebo a presença de Deus, e une-te a esta família de fé que decide começar cada dia na companhia do Altíssimo. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de mudar, não apenas as próximas horas, mas toda a tua jornada. A presença de Deus é o maior tesouro que podemos buscar a cada manhã. No Salmo 27, versículo 8, Davi declara: o meu coração diz de ti, buscai o meu rosto, o teu rosto, Senhor, buscarei. Esta não é apenas uma frase bonita, é um convite urgente do próprio Deus para que nos aproximemos dele. Quando buscamos a sua face logo ao acordar, estamos a dizer: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Preciso da tua direção, da tua força, da tua sabedoria. E o maravilhoso é que ele prometeu em Jeremias, capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A presença de Deus não se esconde de quem verdadeiramente a deseja. Ela se manifesta, se revela, enche cada espaço vazio da nossa alma. Muitas pessoas vivem em constante ansiedade porque tentam resolver tudo sozinhas, mas quando começamos o dia na presença do Senhor, Ele nos lembra que não estamos sós. Ele caminha conosco, guia os nossos passos, abre portas que pareciam impossíveis. A paz que recebemos da sua presença não depende das circunstâncias externas. Ela brota do conhecimento profundo de que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. As bênçãos que Ele derrama sobre nós cada manhã são novas, conforme nos lembra Lamentações capítulo 3, versículo 23. As suas misericórdias são novas cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda glória e majestade, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e sedentos da Tua presença. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua companhia a nossa vida perde o sentido verdadeiro. Pedimos agora que venhas habitar neste dia, que a Tua presença encha cada momento, cada decisão, cada palavra que pronunciarmos. Que possamos sentir o Teu toque suave em nossa alma, que a certeza de que estás conosco nos fortaleça diante de qualquer desafio. Senhor, remove de nós toda distração que nos afasta de Ti, toda preocupação que rouba a nossa paz, todo medo que paralisa os nossos passos. Queremos experimentar a intimidade contigo, aquela comunhão profunda que transforma, que renova, que dá propósito. Que neste instante a Tua glória desça sobre nós como o orvalho da manhã, refrescando a nossa fé, avivando a nossa esperança, enchendo-nos de alegria inexplicável. Senhor Jesus,
Tu que prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, manifesta-te agora de forma poderosa, que a tua presença seja tão real que não reste dúvida alguma de que estás aqui. Toca os corações feridos, consola os aflitos, levanta os desanimados, fortalece os cansados. Há pessoas que acordaram hoje sem forças para continuar, mas a tua presença tem o poder de renovar as energias como as das águias. Há quem esteja enfrentando batalhas invisíveis, lutas que ninguém vê, dores que ninguém compreende, mas tu vês tudo, conheces cada lágrima, entendes cada suspiro. Envolve-nos agora com o teu amor incondicional. Aquele amor que expulsa todo o temor, que cura toda ferida, que restaura toda a esperança perdida. Que possamos sentir os teus braços eternos nos sustentando, a tua voz suave nos guiando, o teu olhar compassivo nos encorajando. Senhor, faz com que a nossa fé cresça neste momento, que a certeza da tua presença se torne tão forte que nada possa nos abalar. Espírito Santo, doce presença de Deus, vem sobre nós como fogo purificador e como brisa suave. Enche-nos completamente, não deixa nenhum espaço vazio em nosso ser. Queremos ser templos vivos da tua habitação, lugares onde a tua glória possa repousar permanentemente. Remove de nós todo o pecado que nos separa do Pai, toda impureza que contamina a nossa comunhão, toda dureza de coração que nos impede de sentir o teu toque. Santifica-nos, Espírito de Deus, para que possamos ser vasos dignos da tua presença. Derrama sobre nós os teus dons, a tua sabedoria, o teu discernimento, a tua força sobrenatural. Que possamos andar guiados por ti em cada passo deste dia, que a tua voz seja clara aos nossos ouvidos, que a tua direção seja evidente em nosso caminho. Espírito Consolador, conforta hoje todos aqueles que estão tristes, que perderam a alegria, que não conseguem ver esperança no horizonte. Lembra-nos das promessas do Pai. Traz à nossa memória a palavra que nos sustenta. Grava em nosso coração a verdade que nos liberta. Pai, nós te pedimos bênçãos abundantes sobre este dia. Que a tua mão generosa se abra sobre nós e derrame favor, provisão, saúde, proteção e prosperidade. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Faz com que tudo o que tocarmos prospere segundo a tua vontade. Abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Remove obstáculos que parecem intransponíveis. Prepara o caminho diante de nós. Que esta seja uma manhã de milagres, onde o impossível se torne possível, onde o que estava morto ressuscite, onde o que estava perdido seja encontrado. Senhor, abençoa as nossas famílias com união, amor, compreensão e harmonia. Que os nossos lares sejam santuários da tua presença, lugares onde o teu nome seja glorificado, onde a paz de Cristo reine sobre todos. Protege os nossos filhos de todo mal, guarda-os sob a sombra das tuas asas. Dirige os seus passos nos caminhos da justiça. Abençoa os nossos cônjuges com sabedoria, paciência e amor renovado a cada dia. Senhor, derrama paz sobre as nossas mentes neste dia. Aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Há tantas vozes tentando roubar a nossa tranquilidade, tantas notícias perturbadoras, tantas situações que geram ansiedade. Mas tu nos prometes paz em meio à tempestade, descanso em meio à luta, serenidade em meio ao caos. Acalma agora os pensamentos acelerados, silencia as preocupações excessivas, afasta os medos infundados. Que possamos experimentar a calma que vem de saber que estamos nas tuas mãos, que nada escapa ao teu controle, que tu trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que te amam.
Senhor, quando as circunstâncias gritarem ao nosso redor, faz com que a tua voz seja mais alta, mais clara, mais convincente. Quando o inimigo tentar semear dúvidas, que a tua verdade seja a nossa âncora firme. Quando a tristeza quiser invadir, que a tua alegria seja a nossa força inabalável. Pai amado, pedimos bênçãos sobre a nossa saúde física neste dia. Toca com o teu poder curador cada corpo que está enfermo, cada pessoa que sofre dor, cada um que enfrenta diagnósticos difíceis. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara, e cremos que nenhuma doença é maior do que o teu poder. Restaura os tecidos danificados, renova os órgãos enfraquecidos, fortalece os sistemas que não funcionam adequadamente. Para aqueles que têm consultas médicas hoje, concede resultados favoráveis e tratamentos eficazes. Para os que estão em hospitais, que sintam a tua presença consoladora em cada momento. Senhor, cura também as enfermidades emocionais que muitos carregam em silêncio. Há feridas da alma que doem mais do que as do corpo. Traumas do passado que ainda sangram, rejeições que deixaram marcas profundas. Derrama o bálsamo de Gileade sobre estes corações machucados, traz cura completa, liberta do que prende, restaura o que foi destruído, que a tua paz cure a ansiedade, que o teu amor cure a solidão, que a tua presença cure o vazio existencial. Senhor, abençoa as nossas finanças com provisão abundante. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre os que te são fiéis. Que não falte o pão de cada dia, que haja sempre o suficiente e ainda sobre para abençoar outros. Remove a escassez, quebra as maldições de pobreza, destrói os ciclos de falta que têm perseguido algumas famílias por gerações. Senhor, concede sabedoria para administrar bem os recursos que nos dás, para sermos bons mordomos das tuas bênçãos. Ensina-nos a dizimar com fidelidade, a ofertar com alegria, a dar com generosidade. Que o dinheiro seja um instrumento de bênção nas nossas mãos, não um ídolo que nos escraviza. Abre portas de emprego para os desempregados, concede promoções aos que trabalham com diligência, prospera os negócios dos empreendedores que te honram. Que esta seja uma manhã de provisão sobrenatural, onde multiplicações acontecem, dívidas são perdoadas e abundância flui como rio caudaloso. Pai, pedimos bênçãos sobre os nossos relacionamentos. Cura os vínculos quebrados, restaura as amizades perdidas, reconcilia os que estão afastados. Onde há mágoa, planta perdão. Onde há ressentimento, planta amor. Onde há indiferença, planta compaixão. Ajuda-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a compreender como tu compreendes. Senhor, protege os nossos relacionamentos de toda influência maligna, de toda inveja, de toda fofoca destrutiva. Que sejamos instrumentos de paz onde houver conflito, que levemos luz onde houver trevas, que sejamos sal que preserva e tempera cada convivência. Abençoa especialmente aqueles que estão solitários, que não têm com quem compartilhar as alegrias ou dividir as tristezas. Envia pessoas certas para as suas vidas, amigos verdadeiros que reflitam o teu amor, companheiros de jornada que os fortaleçam na fé. Que ninguém se sinta abandonado ou esquecido, porque tu prometes ser pai dos órfãos e defensor das viúvas. Senhor Jesus, derrama bênção sobre o nosso trabalho e os nossos estudos. Concede-nos excelência em tudo o que fizermos, que possamos ser referência de qualidade, integridade e dedicação. Abençoa os nossos projetos com sucesso, as nossas ideias com criatividade, os nossos esforços com resultados extraordinários. Para os estudantes, concede concentração, memória aguçada, compreensão profunda e bom desempenho nas avaliações.
Para os trabalhadores, concede disposição, sabedoria para resolver problemas, favor diante dos superiores e harmonia com os colegas. Senhor, que possamos ser luz nos ambientes onde estamos, que o nosso testemunho seja eloquente, mesmo sem palavras, que as pessoas vejam Cristo refletido em nossas atitudes. Protege-nos de injustiças no trabalho, de falsas acusações, de invejas que geram perseguição. Que a tua justiça prevaleça sobre toda a situação, que a verdade sempre venha à tona, que sejamos reconhecidos pelo bem que fazemos. Abençoa também os nossos líderes e chefes com sabedoria para tomarem decisões corretas. Pai amado, pedimos proteção divina sobre todos nós neste dia. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, para nos sustentarem nas suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo perigo visível e invisível. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum mal nos alcance. Senhor, protege especialmente as nossas crianças quando saem de casa, quando vão para a escola, quando brincam nas ruas. Que os teus anjos acampem ao redor delas, que nenhum predador se aproxime, que nenhum perigo as ameace. Protege os nossos adolescentes das más influências, das drogas, da violência, das tentações que podem destruir o seu futuro. Guarda a mente dos nossos jovens, que não sejam enganados pelas filosofias vazias deste mundo, que permaneçam firmes na fé que receberam. Protege também os nossos idosos, concede-lhes saúde, lucidez, dignidade e o cuidado amoroso que merecem. Senhor, derrama bênçãos sobre os ministérios e as igrejas que proclamam o teu nome com fidelidade. Fortalece os pastores, missionários, evangelistas e todos que trabalham na tua obra. Concede-lhes unção renovada, mensagens poderosas, sabedoria para pastorear o rebanho. Que a tua palavra seja pregada com autoridade e poder, que vidas sejam transformadas, que almas sejam salvas, que milagres aconteçam. Senhor, protege os teus servos de todo ataque espiritual, de desânimo, de tentações que possam fazê-los tropeçar. Fortalece as suas famílias, supre as suas necessidades, honra a dedicação deles ao teu reino. Abençoa também os que trabalham nos bastidores das igrejas, os que limpam, os que cuidam do som, os que recepcionam, os que ensinam as crianças. Que todos sejam valorizados e recompensados pela sua fidelidade. Senhor, aviva a tua igreja, traz um novo Pentecostes, derrama o teu Espírito sobre toda a carne, que haja um grande despertamento espiritual em nossa nação e no mundo inteiro. Pai, pedimos bênçãos sobre as autoridades que governam a nossa nação. Concede-lhes sabedoria para tomarem decisões justas, coração compassivo para cuidarem dos mais vulneráveis, integridade para resistirem à corrupção. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, pessoas que temam o teu nome e busquem o bem comum acima de interesses pessoais. Transforma os corações dos corruptos, traz à luz as obras das trevas. Estabelece justiça onde há injustiça. Abençoa os juízes com discernimento para julgarem com retidão, os policiais com coragem para protegerem os inocentes, os professores com dedicação para educarem as novas gerações. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, cura as feridas sociais, restaura os valores que foram perdidos, traz avivamento espiritual que transforme a sociedade. Que a tua vontade seja feita em nossa nação, assim como é feita no céu. Que possamos viver em paz, prosperidade e liberdade para adorar o teu nome sem impedimentos. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que estão passando por provações neste momento. Para os que enfrentam processos judiciais, concede vitória e justiça.
Para os que estão desempregados, abre portas de trabalho digno. Para os que lutam contra vícios, concede libertação completa e restauração. Para os que carregam fardos pesados demais, concede alívio e renovação de forças. Senhor, Tu vês cada situação difícil, conheces cada lágrima derramada em segredo, entendes cada dor que ninguém mais compreende. Manifesta-te de forma poderosa na vida de cada pessoa que clama por socorro. Que hoje seja o dia do milagre esperado, da resposta aguardada, da mudança necessária. Transforma o luto em dança, a tristeza em alegria, o desespero em esperança viva. Que ninguém termine este dia sem sentir que Tu te importas, que estás presente, que ages em favor dos que confiam em Ti. Quebra as cadeias que prendem, abre as prisões que aprisionam, liberta os cativos para que possam louvar o Teu nome em liberdade. Pai amado, pedimos bênçãos especiais sobre os casamentos e as famílias. Restaura os relacionamentos conjugais que estão em crise, reacende o amor que esfriou, reconstrói a confiança que foi quebrada. Senhor, impede os divórcios que o inimigo está tentando causar, cura as feridas emocionais que geram distância entre os cônjuges. Ensina os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ensina as esposas a respeitarem os seus maridos como ao Senhor. Que haja perdão mútuo, compreensão, paciência e renovação constante do compromisso assumido diante de Ti. Abençoa os casais que desejam ter filhos com a alegria da concepção, as grávidas com gestações saudáveis e partos seguros. Senhor, protege os nossos filhos de toda influência maligna, guarda-os nas redes sociais, livra-os de conteúdos que corrompem a mente e o coração. Ajuda-nos a sermos pais presentes, amorosos e firmes na educação segundo os Teus princípios. Que os nossos lares sejam pequenos céus na terra, lugares de refúgio, amor e adoração. Senhor, derrama bênçãos sobre a nossa vida espiritual. Aumenta a nossa fé, aprofunda a nossa intimidade contigo, acende em nós uma paixão renovada pela Tua palavra. Que tenhamos fome e sede de justiça, que desejemos Te conhecer mais a cada dia, que anelemos pela Tua presença acima de todas as coisas. Senhor, liberta-nos da mornidão espiritual, do comodismo religioso, da rotina que mata o fervor. Queremos ser cristãos autênticos, não apenas de aparência, mas de coração transformado. Ensina-nos a orar sem cessar, a jejuar quando necessário, a meditar na Tua palavra dia e noite. Concede-nos revelação das Escrituras, que ao lermos a Bíblia, ela ganhe vida, que cada versículo fale diretamente às nossas situações. Senhor, usa-nos como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, que possamos ser canais do Teu amor, da Tua graça, da Tua verdade. Dá-nos coragem para testemunhar de Ti, sabedoria para responder aos que perguntam sobre a nossa fé, amor genuíno pelos perdidos. Que possamos ganhar almas para o Teu reino. Pai, pedimos bênçãos sobre os missionários que estão em campos difíceis, em lugares onde o Evangelho é perseguido. Protege-os com poder, sustenta-os com provisão, fortalece-os com coragem inabalável. Que vejam frutos do seu trabalho, que almas sejam salvas, que igrejas sejam plantadas em lugares onde o Teu nome ainda não é conhecido. Senhor, abençoa também os que trabalham com os necessitados, os que cuidam dos órfãos, dos idosos abandonados, dos moradores de rua. Multiplica os recursos nas mãos deles, concede-lhes sabedoria para administrarem bem as doações recebidas, enche-os de compaixão renovada a cada dia. Que sejam reconhecidos e valorizados pelo trabalho essencial que fazem. Senhor, levanta mais obreiros para a Tua seara, chama jovens para o ministério, desperta vocações missionárias, envia trabalhadores para a colheita que está madura.
Que a tua igreja seja ativa na evangelização, criativa nos métodos, mas sempre fiel à mensagem do evangelho puro e verdadeiro. Que o nome de Jesus seja exaltado em toda a terra. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que estão doentes de forma grave, os que lutam contra o câncer, contra doenças degenerativas, contra enfermidades que a medicina considera incuráveis. Tu és o Deus do impossível, o que faz o cego ver, o paralítico andar, o leproso ficar limpo. Toca agora com o teu poder curador cada corpo enfermo. Ordena que as células doentes sejam restauradas, que os tumores desapareçam, que as doenças fujam diante da tua autoridade. Senhor, conforta os que receberam diagnósticos aterradores, os que ouviram que não há mais o que fazer. Para ti, sempre há esperança, sempre há possibilidade, sempre há uma palavra final que muda tudo. Manifesta a tua glória através de curas sobrenaturais, que os médicos se admirem, que os exames mostrem resultados inexplicáveis, que testemunhos poderosos sejam gerados. Senhor, mesmo quando a cura física não vier da forma esperada, concede cura emocional e espiritual. Prepara os corações para a eternidade, da paz que transcende as circunstâncias. Que ninguém enfrente a doença sem a certeza da tua companhia constante. Pai amado, pedimos bênçãos sobre todos os que nos assistem neste momento, onde quer que estejam. Que a tua presença alcance cada um de forma pessoal e poderosa. Que sintam o teu toque, que experimentem o teu amor, que recebam as respostas que tanto buscam. Senhor, ninguém chegou até aqui por acaso. Tu trouxeste cada pessoa para este momento de oração porque tens algo especial preparado. Derrama agora bênçãos personalizadas, milagres sob medida, provisões específicas para cada necessidade. Que esta seja uma manhã inesquecível, onde encontros divinos acontecem, onde o céu se abre sobre cada vida, onde a esperança é renovada e a fé é fortalecida. Senhor, que ao terminarmos esta oração, todos possam dizer com convicção: hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu recebi bênçãos do céu, hoje a paz do Senhor encheu o meu coração. Que assim seja para a glória do teu santo nome. Senhor, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Concede-nos visão clara do que tu queres que façamos, direção específica para os passos que devemos dar. Que não percamos tempo com coisas que não têm valor eterno, que investamos as nossas energias naquilo que realmente importa. Senhor, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam permanecer fechadas. Dá-nos sabedoria para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e discernimento para rejeitar as que são armadilhas do inimigo. Que possamos prosperar em tudo o que fizermos, não para a glória nossa, mas para que o teu nome seja exaltado. Senhor, ajuda-nos a estabelecer prioridades corretas, a colocar-te sempre em primeiro lugar, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Que tudo o mais seja acrescentado conforme a tua promessa. Abençoa os nossos planos com o teu favor, os nossos caminhos com a tua luz, os nossos dias com a tua presença constante. Que não façamos nada por nossa própria força, mas que dependamos totalmente de ti em cada decisão. Pai, pedimos bênçãos sobre a nossa vida emocional. Cura as feridas do passado que ainda sangram, as rejeições que deixaram cicatrizes profundas, os traumas que nos impedem de viver plenamente. Senhor, liberta-nos de padrões destrutivos, de comportamentos que nos prejudicam, de pensamentos negativos que nos aprisionam. Ensina-nos a perdoar quem nos feriu, não porque merecem, mas porque precisamos ser livres. Ajuda-nos a soltar mágoas antigas, a deixar para trás ressentimentos que envenenam a alma. Senhor,
Restaura a nossa autoestima quando ela foi destruída por palavras cruéis ou experiências dolorosas. Lembra-nos de que somos preciosos aos teus olhos, criados à tua imagem e semelhança, comprados por alto preço. Que possamos nos ver como tu nos vês, não através das lentes distorcidas da rejeição ou do fracasso. Senhor, cura a depressão que rouba a alegria, a ansiedade que rouba a paz, o pânico que rouba a liberdade. Restaura o equilíbrio emocional, traz saúde mental completa, concede serenidade interior que vem do teu espírito. Senhor Jesus, derrama bênção sobre os que enfrentam batalhas espirituais intensas. Para os que sentem opressão demoníaca, declara libertação agora em teu nome poderoso. Quebra toda maldição hereditária, toda palavra negativa pronunciada, todo feitiço lançado contra a vida dos teus filhos. Senhor, destrói as obras das trevas, anula os planos do inimigo, frustra as estratégias de Satanás contra as nossas famílias. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda contaminação espiritual, que nos liberte de toda influência maligna. Senhor, fecha toda a porta aberta ao diabo através de pecados, de envolvimento com o ocultismo, de objetos consagrados a demônios. Que a tua luz dissipe todas as trevas, que o teu poder esmague a cabeça da serpente. Ordena aos teus anjos que guerreiem em nosso favor, que estabeleçam cerco de proteção ao nosso redor. Que o inimigo não encontre brecha para nos atacar, que toda seta inflamada seja apagada pelo escudo da fé. Senhor, dá-nos autoridade espiritual para resistirmos ao diabo e fazê-lo fugir. Pai amado, pedimos bênção sobre a nossa vida de oração. Ensina-nos a orar de forma eficaz, não apenas repetindo palavras vazias, mas conectando o nosso coração ao teu. Que as nossas orações sejam poderosas, que movam a tua mão, que mudem situações, que transformem realidades. Senhor, desperta em nós o desejo de buscar-te em oração constantemente, não apenas quando estamos em crise, mas em todo o tempo. Que tenhamos uma vida de intimidade contigo através da oração secreta, do diálogo constante, da comunhão ininterrupta. Senhor, responde às orações que temos feito, às petições que apresentamos diante de ti há tanto tempo. Sabemos que o teu tempo é perfeito, que tu ouves cada clamor, que nenhuma lágrima cai sem que tu vejas. Aumenta a nossa fé enquanto esperamos. Fortalece a nossa confiança em tuas promessas. Sustenta a nossa esperança mesmo quando tudo parece contrário. Que não desistamos de orar, que sejamos perseverantes como a viúva que insistiu com o juiz injusto. Tu és justo e fiel, certamente nos atenderás. Senhor, derrama bênção sobre a nossa capacidade de amar. Ensina-nos a amar como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Que possamos amar não apenas quem nos ama, mas também os inimigos, os que nos perseguem, os que nos fazem mal. Senhor, tira de nós todo o ódio, toda a amargura, todo o desejo de vingança. Planta em nosso coração sementes de perdão, de compaixão, de misericórdia. Que sejamos pacificadores onde há conflito, que levemos reconciliação onde há divisão, que plantemos amor onde há indiferença. Senhor, ajuda-nos a enxergar as pessoas com os teus olhos, a vê-las como tu as vês, necessitadas de graça, assim como nós. Que não julguemos com dureza, que não condenemos precipitadamente, que não sejamos pedras de tropeço para ninguém. Senhor, faz de nós instrumentos do teu amor neste mundo tão carente de afeto verdadeiro. Que possamos ser abraços de Deus para os solitários, palavras de Deus para os desesperados, mãos de Deus para os necessitados. Que o amor seja a marca distintiva da nossa vida cristã. Pai, pedimos bênçãos sobre os nossos talentos e habilidades. Multiplica os dons que nos deste, ajuda-nos a desenvolvê-los para a tua glória.
que não enterremos os nossos talentos por medo ou preguiça, mas que os investamos no reino de Deus. Senhor, abre oportunidades para usarmos aquilo que sabemos fazer de melhor, que possamos ser bênção através das nossas capacidades. Para os artistas, concede inspiração e criatividade que glorifiquem o teu nome. Para os músicos, que as melodias toquem corações e conduzam pessoas à tua presença. Para os escritores, que as palavras transmitam verdade e esperança. Para os professores, que ensinem compaixão e transformem vidas. Para os médicos, que curem com compaixão e sejam instrumentos das tuas mãos. Para os empresários, que prosperem com integridade e gerem empregos dignos. Senhor, abençoa cada profissão, cada vocação, cada área de atuação. Que em tudo sejamos excelentes, não para recebermos glória humana, mas para que tu sejas glorificado através do nosso trabalho bem feito. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que perderam entes queridos recentemente. Consola os que choram, abraça os que estão em luto, sustenta os que sentem um vazio imenso no coração. Senhor, tu conheces a dor da perda. Tu choraste diante do túmulo de Lázaro. Tu entendes a tristeza que sentimos quando alguém que amamos parte. Conforta agora cada coração enlutado. Lembra-lhes que a morte não é o fim para quem está em ti. Que a esperança da ressurreição seja bálsamo para a dor. Que a certeza do reencontro eterno traga paz em meio à saudade. Senhor, cuida das famílias que ficaram. Supre as necessidades materiais e emocionais. Envia pessoas que as apoiem neste momento difícil. Que não se sintam abandonadas ou desamparadas, mas que experimentem a tua presença consoladora de forma tangível. Senhor, transforma o luto em dança no tempo certo. Restaura a alegria que parece ter ido embora para sempre. Que possam honrar a memória dos que partiram vivendo bem, cumprindo o propósito que tu tens para cada um. Que a vida continue com significado e esperança. Pai amado, pedimos bênçãos sobre os que estão tomando decisões importantes neste momento. Para os que precisam escolher entre ofertas de emprego, concede discernimento claro. Para os que pensam em mudar de cidade, revela a tua vontade. Para os que consideram casar, mostra se é a pessoa certa. Para os que planejam investimentos, guia com sabedoria. Senhor, não permitas que tomemos decisões precipitadas que depois causem arrependimento. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo, coragem para agir quando for o momento e paz para confiar no teu direcionamento. Que não sejamos guiados apenas pela razão ou pela emoção, mas principalmente pela tua palavra e pelo teu espírito. Senhor, fecha as portas que precisam ser fechadas, mesmo que pareçam atraentes. Abre as portas que precisam ser abertas, mesmo que pareçam assustadoras. Que a tua vontade prevaleça sobre os nossos desejos. Que o teu plano perfeito se cumpra em nossa vida. Dá-nos sinais claros quando pedirmos confirmação. Fala ao nosso coração de forma que não reste dúvida sobre o caminho a seguir. Senhor, derrama bênçãos sobre os jovens que estão definindo o seu futuro. Para os que escolhem carreiras, ilumina o caminho. Para os que prestam exames importantes, concede clareza mental e bom desempenho. Para os que buscam o primeiro emprego, abre portas de oportunidade. Senhor, protege esta geração das armadilhas do mundo, das filosofias vazias, das tentações que podem destruir o futuro deles. Levanta jovens segundo o teu coração, que não se envergonhem do Evangelho, que sejam luz em meio à escuridão, sal que preserva os valores eternos. Senhor, usa os jovens poderosamente nestes últimos dias. Derrama sobre eles sonhos e visões. Capacita-os com dons espirituais. Envia-os como missionários para alcançarem a sua geração. Que sejam radicais na fé, apaixonados por ti,
comprometidos com a santidade. Senhor, protege-os das drogas, da imoralidade sexual, da violência, de tudo que o inimigo usa para destruir vidas promissoras. Que cumpram o propósito para o qual foram criados, que façam diferença no mundo, que deixem um legado de fé para as próximas gerações. Pai, pedimos bênçãos sobre os idosos, aqueles que já caminharam muitos anos nesta terra. Concede-lhes saúde na velhice, lucidez mental, dignidade em todos os momentos, que não sejam esquecidos ou negligenciados pelas famílias, mas honrados e cuidados com amor. Senhor, usa a sabedoria deles para abençoar as gerações mais novas, que possam compartilhar as lições aprendidas ao longo da vida. Conforta os que se sentem solitários, os que perderam amigos e familiares, os que lidam com limitações do corpo que já não responde como antes. Senhor, que os últimos anos sejam os melhores, cheios de paz, de alegria, de propósito renovado. Que possam ver os frutos das sementes que plantaram, que testemunhem as bênçãos sobre filhos e netos. Senhor, prepara-os para a eternidade, com a certeza da salvação, sem medo da morte, mas com a esperança da glória que os aguarda. Que terminem a corrida bem, que guardem a fé até o fim, que recebam a coroa da vida que tu prometeste aos que te amam. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que trabalham em áreas de risco, os que colocam a própria vida em perigo para servir outros. Protege os bombeiros que entram em incêndios para salvar vidas. Guarda os policiais que enfrentam criminosos para manter a ordem. Sustenta os soldados que defendem a pátria em situações de guerra. Abençoa os profissionais de saúde que lidam com doenças contagiosas. Senhor, envia anjos para protegê-los em cada missão, para livrá-los de todo mal, para trazê-los de volta em segurança para suas famílias. Concede-lhes coragem quando o medo ameaça, força quando o cansaço vem, sabedoria para tomarem as decisões certas em momentos críticos. Senhor, que sejam reconhecidos e valorizados pelo serviço essencial que prestam à sociedade. Abençoa as suas famílias, que vivem com a ansiedade de vê-los partir para situações perigosas. Que tenham paz sabendo que tu os guardas. Que todos retornem sãos e salvos, que nenhuma vida seja perdida desnecessariamente. Pai amado, pedimos bênçãos sobre os que lutam contra vícios e dependências. Para os dependentes químicos, declara libertação completa agora. Quebra as cadeias do alcoolismo, da drogadição, de todo tipo de escravidão. Senhor, tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos, para curar os quebrantados de coração. Manifesta este poder libertador na vida de cada pessoa que clama por socorro. Senhor, restaura a dignidade roubada pelo vício, reconstrói as famílias destruídas pela dependência, devolve os sonhos que foram enterrados pela compulsão. Envia pessoas certas para ajudarem no processo de recuperação. Abre portas de tratamento adequado, concede força para resistir às tentações. Senhor, cura as feridas emocionais que levaram ao vício, preenche o vazio existencial que as substâncias tentam preencher. Que encontrem em ti a satisfação verdadeira, a paz real, a alegria genuína, que sejam totalmente livres e usem o testemunho de libertação para ajudar outros que ainda estão presos. Senhor, derrama bênçãos sobre os casais que enfrentam a infertilidade. Para os que desejam ter filhos, mas não conseguem, concede o milagre da concepção. Tu és o Deus que abriu o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. O que fizeste por elas, podes fazer novamente. Senhor, toca os corpos com o teu poder criador. Remove todo o impedimento físico, cura toda disfunção reprodutiva. Que bebês sejam gerados onde a medicina disse que era impossível. Que ventres estéreis se tornem férteis pelo teu poder. Senhor,
consola os que já passaram por perdas gestacionais, os que carregam a dor de abortos espontâneos, cura as feridas emocionais, restaura a esperança, concede nova oportunidade. Para os que consideram a adoção, guia todo o processo, conecta-os com as crianças que precisam de um lar amoroso. Senhor, forma famílias segundo o teu coração, abençoa cada lar com amor, união e filhos que cresçam no teu temor. Que nenhum casal que clama por filhos fique sem resposta. Que milagres aconteçam e testemunhos poderosos sejam gerados. Pai, pedimos bênçãos sobre os que foram vítimas de abuso, violência ou injustiça. Senhor, Tu vês cada lágrima, conheces cada dor, entendes cada trauma. Derrama cura profunda sobre estas vidas feridas, restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído. Senhor, faz justiça pelos oprimidos, defende a causa dos indefesos, traz à luz as obras das trevas. Que os culpados sejam responsabilizados, que as vítimas sejam protegidas, que a justiça prevaleça. Senhor, liberta do medo paralisante, da vergonha imerecida, da culpa que não lhes pertence. Que possam reconstruir a vida com dignidade, que encontrem cura completa, que o passado não defina o futuro deles. Envia pessoas de confiança que os apoiem, profissionais capacitados, que os ajudem no processo de recuperação. Senhor, transforma a dor em propósito. Usa o testemunho de superação para encorajar outros que passam por situações semelhantes. Que sejam mais do que vencedores através daquele que nos amou. Que experimentem restauração total em todas as áreas da vida. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que trabalham com evangelização e ação social. Para os que levam alimento aos famintos, concede provisão abundante. Para os que vestem os que não têm roupa, multiplica os recursos. Para os que abrigam os desabrigados, abre portas de parceria. Senhor, que a igreja seja conhecida não apenas pelas palavras que prega, mas principalmente pelo amor prático que demonstra. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Que levemos esperança concreta aos desesperados. Senhor, levanta mais pessoas com coração compassivo que se importem genuinamente com o sofrimento alheio. Que não fechemos os olhos diante da necessidade, que não passemos indiferentes ao lado do próximo ferido. Ensina-nos a sermos bons samaritanos, que paramos para ajudar, mesmo quando isso nos custa tempo, dinheiro ou conforto. Senhor, que o Evangelho seja pregado não apenas com palavras, mas com poder, demonstrado através de vidas transformadas, necessidades supridas, dignidade restaurada. Que vejamos o Teu reino avançar através de atos concretos de amor e justiça. Pai amado, pedimos bênçãos sobre a nossa vida de adoração. Ensina-nos a adorar-Te em espírito e em verdade, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida. Que a adoração não seja limitada a momentos nos cultos, mas que seja um estilo de vida constante. Senhor, que tudo o que fizermos seja um ato de adoração a Ti, que trabalhemos como para o Senhor e não para homens, que vivamos de forma que glorifique o Teu nome. Desperta em nós uma paixão renovada pela Tua presença, uma sede insaciável por mais de Ti. Que não nos contentemos com experiências superficiais, mas que busquemos intimidade profunda contigo. Senhor, usa a adoração para nos transformar à Tua imagem, para nos libertar de tudo que nos prende, para nos encher do Teu Espírito. Que quando adoramos, o céu se abra sobre nós, que anjos se juntem ao nosso louvor, que a Tua glória se manifeste poderosamente. Que sejamos adoradores verdadeiros que o Pai procura, que vivem para exaltar o Teu nome em todo tempo e em toda circunstância. Senhor, derrama bênçãos sobre os que enfrentam perseguição por causa da fé.
Para os cristãos que sofrem em países onde o evangelho é proibido, concede coragem sobrenatural. Fortalece os que são presos por pregarem a tua palavra, os que são torturados por não negarem o teu nome. Senhor, tu prometeste estar com os que sofrem por causa da justiça, que o reino dos céus lhes pertence. Manifesta esta promessa de forma real na vida deles. Senhor, livra os que estão em perigo de morte, protege os que são ameaçados, esconde os que são perseguidos, envia anjos para guardá-los, abre portas de escape quando necessário, confunde os planos dos perseguidores. Senhor, que a igreja perseguida seja fortalecida e multiplicada, que o sangue dos mártires seja semente de novos crentes. Que a perseguição não enfraqueça, mas fortaleça a fé, que não diminua, mas aumente o número de discípulos. Senhor, consola as famílias dos que morreram por amor a Ti, sustenta-as com a certeza de que os seus entes queridos estão na Tua presença, que receberam a coroa da vida. Pai, pedimos bênçãos sobre a criação que geme, esperando a redenção. Senhor, tem misericórdia da terra que está sendo destruída pela ganância humana. Protege as florestas, os rios, os oceanos, os animais em extinção. Levanta pessoas comprometidas com a preservação ambiental, que cuidem da criação que Tu nos confiaste. Senhor, ensina-nos a sermos mordomos responsáveis dos recursos naturais, a não desperdiçarmos o que é precioso, a vivermos de forma sustentável. Que possamos deixar um planeta habitável para as próximas gerações, que não sejamos egoístas pensando apenas no presente. Senhor, intervém nas mudanças climáticas que ameaçam a vida na Terra, nas catástrofes naturais que destroem comunidades inteiras. Protege as regiões vulneráveis, envia chuva onde há seca, contém as águas onde há enchentes, acalma os ventos das tempestades. Que possamos viver em harmonia com a criação, reconhecendo que tudo foi feito por Ti e para Ti. Que cuidemos do planeta como um ato de adoração ao Criador. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre todos nós que nos unimos nesta oração da manhã. Que a Tua presença tenha sido sentida de forma real e poderosa. Que as bênçãos pedidas sejam concedidas segundo a Tua vontade perfeita. Que a paz solicitada encha cada coração. Que ninguém termine este momento sem experimentar o Teu toque transformador. Senhor, vai conosco ao longo deste dia, não nos deixes nem nos desampares. Que em cada situação lembremos que Tu estás presente, que em cada desafio confiemos no Teu poder, que em cada vitória Te demos toda a glória. Que este dia seja diferente, porque começou na Tua presença, porque foi consagrado a Ti desde o primeiro momento. Senhor, que possamos ser bênção onde formos, que levemos a Tua luz aos lugares escuros, que sejamos instrumentos de paz em meio aos conflitos. Que ao terminar este dia, possamos dizer com gratidão: verdadeiramente o Senhor esteve comigo, senti a Sua presença, recebi as Suas bênçãos, experimentei a Sua paz. Para a glória do Teu nome, amém e amém. Pai amado, continuamos a erguer o nosso clamor diante de Ti nesta manhã gloriosa. Senhor, derrama bênçãos sobre os que estão começando novos empreendimentos, novos negócios, novos projetos. Concede-lhes visão empreendedora, criatividade inovadora, sabedoria administrativa. Que prosperem em tudo o que fizerem, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. Senhor, abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, envia clientes e parceiros que valorizem o trabalho deles, protege dos golpistas, dos falsos amigos, dos que querem prejudicar. Que haja integridade em todos os negócios, honestidade em todas as transações, transparência em todas as relações comerciais. Senhor, que os empreendedores cristãos sejam referência de excelência no mercado, que demonstrem que é possível prosperar sem comprometer os princípios do reino.
que gerem empregos dignos, que tratem bem os funcionários, que sejam generosos com os necessitados. Que os negócios sejam plataformas para glorificar o teu nome e expandir o teu reino. Que haja prosperidade com propósito, riqueza com responsabilidade, sucesso com santidade. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que trabalham na área da educação. Para os professores que enfrentam salas superlotadas e alunos difíceis, concede paciência infinita e amor renovado. Que não desistam da vocação mesmo diante das dificuldades, que vejam cada aluno como uma vida preciosa que pode ser transformada. Senhor, valoriza o trabalho dos educadores, que sejam reconhecidos e remunerados dignamente. Concede-lhes criatividade pedagógica, métodos inovadores, capacidade de inspirar os estudantes. Senhor, protege as escolas de violência, de drogas, de toda influência maligna. Que sejam ambientes seguros onde as crianças possam aprender e se desenvolver plenamente. Senhor, levanta educadores cristãos comprometidos em transmitir não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores eternos, que possam ser luz em meio à escuridão, que influenciem positivamente a próxima geração. Abençoa também os pais que educam os filhos em casa. Concede-lhes sabedoria, recursos adequados e paciência para esta tarefa desafiadora. Que toda a educação conduza ao conhecimento da verdade e à formação de caráter íntegro. Pai, pedimos bênçãos sobre os que trabalham na área da saúde. Para os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e todos os profissionais que cuidam de doentes, concede sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Senhor, que sejam instrumentos das tuas mãos curadoras. Que através deles, tu manifestes o teu poder restaurador. Protege-os de contaminação, de doenças ocupacionais, do esgotamento físico e emocional. Senhor, renova as forças dos que trabalham em turnos exaustivos, dos que lidam diariamente com dor e morte. Concede-lhes compaixão genuína pelos pacientes, que tratem cada pessoa com dignidade e respeito. Senhor, abençoa as pesquisas médicas, que novas curas sejam descobertas, que tratamentos mais eficazes sejam desenvolvidos. Que a medicina avance para o bem da humanidade, sempre respeitando a vida desde a concepção até o último suspiro. Senhor, abençoa os hospitais com recursos adequados, equipamentos modernos, medicamentos suficientes. Que ninguém deixe de receber tratamento por falta de condições financeiras. Que a saúde seja direito de todos e dever do Estado cumprir com responsabilidade. Senhor, derrama bênçãos sobre os que trabalham na área da comunicação. Para os jornalistas comprometidos com a verdade, concede coragem para denunciar injustiças sem medo de represálias. Protege os que arriscam a vida para informar a sociedade, os que investigam corrupção e crime organizado. Senhor, que a mídia seja instrumento de verdade e não de manipulação, que informe com imparcialidade e não com ideologia partidária. Levanta comunicadores cristãos que usem os meios de comunicação para propagar o Evangelho, para defender valores eternos, para influenciar positivamente a sociedade. Senhor, abençoa os que produzem conteúdo edificante, os que criam programas que fortalecem a família, os que fazem filmes que honram os teus princípios. Que a indústria do entretenimento seja transformada, que haja mais luz e menos trevas, mais esperança e menos desespero, mais amor e menos violência. Senhor, protege as crianças e jovens de conteúdos nocivos, dá aos pais sabedoria para monitorar o que os filhos assistem e acessam. Que a tecnologia seja usada para o bem e não para o mal, para edificar e não para destruir. Pai amado,
pedimos bênçãos sobre os que trabalham na área da justiça. Para os juízes, concede sabedoria de Salomão para julgar com retidão, imparcialidade para não favorecer ricos nem oprimir pobres. Que a justiça seja aplicada de forma igual para todos, sem privilégios ou discriminações. Senhor, fortalece os que resistem à corrupção mesmo sob pressão, os que decidem conforme a lei e não conforme interesses políticos ou econômicos. Abençoa os advogados que defendem os inocentes, que lutam pelos direitos dos vulneráveis, que trabalham com ética e integridade. Senhor, transforma o sistema judicial, remove a morosidade que nega justiça, combate a impunidade que incentiva o crime. Que haja reformas necessárias, que as leis sejam justas, que as penas sejam proporcionais. Senhor, abençoa também os que trabalham no sistema prisional, que tratem os detentos com humanidade, que promovam reabilitação verdadeira, que as prisões deixem de ser escolas do crime e se tornem lugares de transformação. Que presos encontrem a Ti e sejam regenerados, que ao saírem possam reconstruir a vida com dignidade e oportunidades reais de recomeço. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que sofrem com doenças mentais. Para os que lutam contra a depressão, concede esperança renovada e tratamento eficaz. Para os que enfrentam transtornos de ansiedade, derrama paz que excede todo entendimento. Para os que convivem com transtorno bipolar, esquizofrenia ou outras condições psiquiátricas graves, concede estabilização e qualidade de vida. Senhor, remove o estigma que cerca as doenças mentais, que as pessoas busquem ajuda sem vergonha, que recebam apoio sem julgamento. Senhor, abençoa os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que tratem com competência e compaixão. Que haja mais investimento em saúde mental, mais centros de atendimento, mais leitos em hospitais psiquiátricos dignos. Senhor, protege os que têm pensamentos suicidas, afasta toda a tentação de tirar a própria vida. Envia pessoas que percebam os sinais de alerta, que ofereçam ajuda no momento certo, que salvem vidas através de intervenção amorosa. Que ninguém se sinta tão desesperado a ponto de considerar o suicídio como única saída. Que encontrem em Ti razões para viver, propósito para continuar, esperança de dias melhores. Pai, pedimos bênçãos sobre os que enfrentam dificuldades financeiras graves. Para os que estão endividados, abre caminhos de solução, concede sabedoria para renegociar dívidas, envia provisão para quitar compromissos. Senhor, quebra as maldições de pobreza, destrói os ciclos de escassez, remove os espíritos de devorador que consomem os recursos. Que haja multiplicação sobrenatural, que o pouco se torne muito nas Tuas mãos, como os pães e peixes que alimentaram multidões. Senhor, ensina-nos a sermos sábios na administração do dinheiro, a vivermos dentro das nossas possibilidades, a não nos endividarmos além do que podemos pagar. Protege-nos da ganância, do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males, da busca por riquezas através de meios ilícitos. Senhor, que sejamos generosos com os necessitados, que compartilhemos o que temos, que pratiquemos a justiça social. Abençoa os que ajudam os pobres, multiplica nas mãos dos que dão. Recompensa os que se importam com os menos favorecidos. Que haja distribuição mais justa das riquezas, que ninguém tenha demais enquanto outros não têm o básico para sobreviver. Senhor, derrama bênçãos sobre os que trabalham na agricultura e pecuária. Para os agricultores, envia chuva na medida certa, sol no tempo apropriado, clima favorável às colheitas. Protege as plantações de pragas, de doenças, de intempéries que destroem o trabalho de meses. Senhor, multiplica as sementes plantadas, que haja colheitas abundantes, que a terra produza fruto generoso.
Abençoa os pecuaristas com rebanhos saudáveis, livres de doenças, que se multipliquem e prosperem. Senhor, valoriza o trabalho do campo, que os produtores rurais recebam preços justos pelos produtos, que não sejam explorados por intermediários gananciosos, que haja políticas agrícolas que apoiem o pequeno produtor, que facilitem o acesso a crédito, tecnologia e mercados. Senhor, protege a agricultura familiar que alimenta a nação, que produz alimentos saudáveis, que preserva tradições e mantém as pessoas no campo. Que não haja êxodo rural por falta de condições de vida digna. Que o campo seja lugar de prosperidade, de paz, de comunhão com a natureza que tu criaste. Abençoa cada plantio e cada colheita para a tua glória. Pai amado, pedimos bênçãos sobre os que trabalham na área de segurança pública. Para os policiais que arriscam a vida diariamente, concede proteção divina, discernimento nas abordagens, sabedoria nas decisões críticas. Senhor, que sejam justos e não violentos, que protejam e não oprimam, que sirvam à sociedade com honra. Livra-os da corrupção que mancha a corporação, do abuso de autoridade que gera revolta, da violência desnecessária que tira vidas inocentes. Senhor, protege as famílias dos policiais que vivem com medo de receberem a notícia que não querem ouvir. Dá paz aos que esperam o retorno seguro dos seus entes queridos. Senhor, abençoa também os agentes penitenciários que trabalham em ambientes hostis, que lidam com criminosos perigosos. Protege-os de rebeliões, de ataques, de toda violência. Concede-lhes sabedoria para manter a ordem sem desrespeitar a dignidade humana dos presos. Senhor, reforma o sistema de segurança pública, que seja eficiente, que previna crimes, que investigue com competência, que prenda os culpados e proteja os inocentes. Que haja paz nas ruas, segurança nas casas, tranquilidade nas cidades. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que foram vítimas de desastres naturais. Para os que perderam casas em enchentes, terremotos, furacões ou incêndios, envia provisão para reconstruírem. Consola os que perderam entes queridos nestas tragédias. Abraça os que ficaram sem nada. Senhor, levanta pessoas solidárias que ajudem na recuperação, que doem recursos, que trabalhem voluntariamente na reconstrução. Que governos ajam com responsabilidade, que a ajuda chegue rapidamente aos necessitados, que não haja desvio de recursos destinados às vítimas. Senhor, protege as áreas de risco, remove as pessoas antes que tragédias aconteçam, envia alertas que salvem vidas. Que haja investimento em prevenção, em obras de infraestrutura que evitem desastres anunciados. Senhor, conforta os sobreviventes que carregam traumas, que têm pesadelos, que desenvolveram transtornos após as experiências traumáticas. Cura as feridas emocionais, restaura a esperança, concede coragem para recomeçar. Que possam reconstruir não apenas as casas, mas também a vida, os sonhos, o futuro. Que testemunhos de superação surjam das cinzas da tragédia. Pai, pedimos bênçãos sobre os refugiados e imigrantes que deixaram suas terras em busca de vida melhor. Para os que fugiram de guerras, perseguições ou pobreza extrema, concede acolhida nos países que os recebem. Senhor, sensibiliza os corações para que não haja xenofobia, discriminação ou exploração. Que sejam tratados com dignidade, que tenham oportunidades de trabalho, que possam reconstruir a vida com esperança. Senhor, protege os que ainda estão em trânsito, em situação de vulnerabilidade, sujeitos a traficantes e exploradores. Livra-os de naufrágios, de travessias perigosas, de campos de refugiados desumanos. Senhor, consola os que deixaram família para trás, os que não sabem se voltarão a ver os entes queridos.
que possam se comunicar, que reencontros aconteçam, que famílias sejam reunificadas. Senhor, que a igreja seja acolhedora com os estrangeiros, lembrando que também fomos peregrinos na terra. Que pratiquemos a hospitalidade bíblica, que ajudemos os que chegam sem nada, que sejamos instrumentos da tua misericórdia, que cada refugiado encontre não apenas um novo país, mas também o caminho que leva a ti. Senhor, derrama bênçãos sobre os que trabalham com crianças em situação de risco. Para os que cuidam de órfãos, de crianças abandonadas, de vítimas de abuso, concede amor sobrenatural e paciência infinita. Senhor, que sejam instrumentos de cura na vida destes pequeninos feridos, que demonstrem o teu amor de forma tangível. Abençoa os lares de acolhimento, os abrigos, as instituições que cuidam de crianças vulneráveis. Envia recursos suficientes, voluntários comprometidos, profissionais capacitados. Senhor, levanta famílias dispostas a adotar, que abram os seus lares e corações para crianças que precisam de um lar. Que o processo de adoção seja facilitado, que não haja burocracia excessiva impedindo que crianças encontrem famílias. Senhor, protege as crianças de rua, dos exploradores, dos pedófilos, de todo mal. Envia pessoas que as resgatem, programas que as reintegrem à sociedade, oportunidades que lhes devolvam a infância roubada. Que nenhuma criança seja esquecida, negligenciada ou abusada. Que todas cresçam em ambientes seguros, amorosos, onde possam se desenvolver plenamente e alcançar o potencial que tu colocaste nelas. Pai amado, pedimos bênçãos sobre os cientistas e pesquisadores que trabalham para o avanço do conhecimento. Concede-lhes sabedoria para fazerem descobertas que beneficiem a humanidade, criatividade para desenvolverem tecnologias úteis. Senhor, que a ciência seja usada para o bem e não para o mal, que sirva para curar e não para destruir. Abençoa as pesquisas que buscam cura para doenças ainda incuráveis, soluções para problemas ambientais, formas de melhorar a qualidade de vida. Senhor, que haja ética na ciência, respeito pela vida em todas as suas formas, responsabilidade nas aplicações tecnológicas. Que não se ultrapasse os limites que tu estabeleceste, que a criação não seja manipulada de forma que ofenda ao Criador. Senhor, reconcilia a ciência com a fé. Mostra que não há contradição entre conhecer a criação e adorar o Criador. Que cientistas cristãos sejam luz no meio acadêmico, que demonstrem que é possível ter excelência científica sem abandonar a fé. Que as descobertas científicas revelem cada vez mais a tua glória, a complexidade da criação, a evidência de um designer inteligente por trás de tudo que existe. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os artistas e criativos que usam os seus talentos para glorificar o teu nome. Para os músicos que compõem canções de adoração, concede inspiração celestial e unção poderosa. Que as melodias toquem corações, que as letras transmitam verdades eternas, que a música conduza pessoas à tua presença. Senhor, abençoa os escritores cristãos que produzem literatura edificante, livros que fortalecem a fé, histórias que inspiram. Para os artistas visuais que criam obras que refletem a tua beleza, concede criatividade abundante. Senhor, levanta uma geração de artistas comprometidos em redimir a arte para a tua glória, que produzam conteúdo de qualidade que compita com o que o mundo oferece. Que haja mais filmes cristãos bem produzidos, mais séries que transmitam valores eternos, mais programas que edifiquem famílias. Senhor, abençoa financeiramente os artistas cristãos que não precisem comprometer a mensagem para terem sucesso. Que possam viver dignamente do seu trabalho, que sejam reconhecidos pela excelência, que influenciem a cultura positivamente,
que a arte seja instrumento poderoso de evangelização e transformação social. Pai, pedimos bênçãos sobre os que trabalham na área de assistência social. Para os assistentes sociais que lidam diariamente com situações de extrema vulnerabilidade, concede força emocional e sabedoria prática. Senhor, que não se tornem insensíveis diante de tanto sofrimento, mas que mantenham a compaixão acesa. Abençoa os que trabalham nos CRAS, CREAS, conselhos tutelares e demais órgãos de proteção. Que tenham recursos adequados, estrutura suficiente, apoio necessário para fazerem o trabalho bem feito. Senhor, protege-os de ameaças, de violência, de situações de risco que enfrentam ao visitarem famílias em áreas perigosas. Que sejam valorizados profissionalmente, que recebam salários dignos, que tenham condições de trabalho adequadas. Senhor, que as políticas públicas de assistência social sejam eficazes, que realmente tirem pessoas da miséria, que promovam autonomia e não dependência. Que haja fiscalização para evitar desvios, transparência na aplicação dos recursos, eficiência na entrega dos serviços. Senhor, levanta governantes que se importem genuinamente com os pobres, que façam da justiça social uma prioridade, que trabalhem para reduzir as desigualdades, que ninguém passe fome num país que produz alimentos em abundância. Senhor, derrama bênçãos sobre os que trabalham no transporte público. Para os motoristas de ônibus, metrô, trens, que transportam milhões de pessoas diariamente, concede paciência para lidar com o trânsito caótico e usuários estressados. Protege-os de acidentes, de assaltos, de agressões. Senhor, que haja melhoria no transporte público, mais investimentos, mais linhas, mais conforto e segurança para os usuários. Que as tarifas sejam justas, acessíveis aos trabalhadores que dependem do transporte para ir e vir. Senhor, abençoa também os motoristas de aplicativos, taxistas, caminhoneiros que trabalham longas horas nas estradas. Protege-os de acidentes, de assaltos, da fadiga que causa tantas tragédias. Que tenham sempre carga para transportar, passageiros para atender, renda suficiente para sustentar as famílias. Senhor, melhora as condições das estradas, que haja investimento em infraestrutura, que buracos sejam tapados, pontes sejam reformadas, sinalização seja adequada, que o Brasil tenha uma malha de transportes digna de um país continental. Que acidentes sejam evitados, vidas sejam poupadas, famílias não precisem chorar mortes evitáveis. Pai amado, pedimos bênçãos sobre os que cuidam de idosos e doentes crônicos. Para os cuidadores profissionais e familiares que dedicam tempo e energia para cuidar de quem precisa. Concede paciência infinita e amor renovado a cada dia. Senhor, que não se esgotem física ou emocionalmente, que tenham momentos de descanso, que recebam apoio necessário. Abençoa especialmente os filhos que cuidam de pais idosos, invertendo os papéis, assumindo responsabilidades pesadas. Que o façam com amor e não por obrigação, que honrem pai e mãe conforme o teu mandamento. Senhor, provê recursos para os tratamentos necessários, medicamentos caros, equipamentos especiais. Que não falte nada para o cuidado adequado. Senhor, conforta os que cuidam de familiares com doenças degenerativas, que veem a pessoa amada se deteriorando aos poucos. Dá-lhes força para enfrentarem cada dia, esperança mesmo quando a situação parece sem esperança. Que encontrem em Ti o consolo que precisam, a paz que excede todo o entendimento. Senhor, que a sociedade valorize mais os cuidadores, que haja políticas de apoio que não sejam deixados sozinhos nesta missão desafiadora, que recebam a recompensa eterna por este serviço de amor. Senhor Jesus, derrama bênçãos sobre os que lutam por justiça social, pelos direitos humanos, pela dignidade dos oprimidos.
Para os ativistas que denunciam injustiças, protege-os de retaliações, de ameaças, de tentativas de silenciá-los. Senhor, levanta profetas modernos que clamem contra a opressão, que defendam os sem voz, que lutem pelos vulneráveis. Que a igreja não seja omissa diante das injustiças sociais, mas que seja sal e luz, que denuncie o que está errado, que promova o que é justo. Senhor, transforma as estruturas sociais que geram desigualdade, que perpetuam a pobreza, que mantêm privilégios injustos, que haja reformas necessárias, distribuição mais justa dos recursos, oportunidades iguais para todos. Senhor, combate o racismo, o machismo, a homofobia, toda forma de discriminação e preconceito. Que vejamos todas as pessoas como tu as vês, criadas à tua imagem, dignas de respeito e amor. Que construamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Que vivamos segundo os princípios do teu reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai amado, encerramos esta oração poderosa com gratidão transbordante. Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares. Senhor, cremos que tudo o que pedimos segundo a tua vontade será concedido. Confiamos nas tuas promessas, descansamos nas tuas mãos, esperamos com fé as respostas. Que este dia seja marcado pela tua presença constante, pelas tuas bênçãos abundantes, pela tua paz que guarda os nossos corações. Que caminhemos contigo a cada passo, que te busquemos a cada momento, que te glorifiquemos em tudo. Senhor, vai conosco, não nos deixes, não nos desampares, que ao final deste dia possamos testemunhar das tuas maravilhas, dos teus livramentos, das tuas provisões. Que outros sejam inspirados pelo nosso testemunho, que vidas sejam tocadas pela nossa fé, que o teu nome seja glorificado através de nós. Pai, Filho e Espírito Santo, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para sempre. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém e amém. Pai amado, te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por tua presença que nos envolveu, por tuas promessas que nos sustentam, por teu amor que nunca falha. Senhor, que possamos viver este dia conscientes de que estamos sob tua graça, guiados por tua mão, protegidos por teu poder. Que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de te buscar, de te servir, de te glorificar. Que coloquemos sempre a ti em primeiro lugar, sabendo que quando te buscamos, tudo mais encontra o seu devido lugar. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por agires em nosso favor. Em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes apenas para ti. Compartilha com alguém que precisa sentir a presença de Deus, que necessita de bênçãos, que busca paz. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão de Deus. Ativa o sininho para não perderes nenhuma palavra de esperança e encorajamento. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Que sejas guardado, protegido, abençoado e prosperado em tudo. Que a presença de Deus te acompanhe aonde quer que vás, que sua paz encha o teu coração, que suas bênçãos transbordem em tua vida. Vai em paz, filho amado, filha amada de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém.